paz, amados, bom dia a todos. A paz, amém? Glória a Deus. O pastor sempre fala que a segunda vez é a que vale, né? Amém. Nós estamos aqui nessa manhã para ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria de falar um pouquinho da sala de oração, né? Nós estamos tendo aí essa movimentação das 12 horas de oração, uma vez por mês, e tem sido muito bom. E durante a semana também a gente tem de 7h30 às 8h30 da manhã a sala de oração. E tem sido algo tão genuíno, algo tão maravilhoso. Alguns irmãos, né, a gente pôde ter algumas experiências tão diferentes essa semana ali na sala de oração. Você que pode vir nesse horário, venha, participe, porque eu creio que você vai ser edificado neste lugar de oração, amém? O lugar de oração é o lugar mais seguro para estarmos, porque é o lugar do relacionamento com o nosso Deus. E não tem lugar melhor do que esse, do que a presença dele, amém? E essa palavra que eu vou falar, eu recebi na sala de oração. E eu vou falar um pouquinho sobre reis e sacerdotes. Primeiro eu quero dizer que tem um texto da palavra do Senhor. Eu quero começar essa introdução falando sobre esse texto que está em 1 Coríntios 2 e o versículo 9, que diz assim que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse texto, desde a minha adolescência, ele me impactou. Eu conheci esse texto assim, na minha adolescência. E eu lembro que ao ler esse texto, eu fiquei maravilhada de estar lendo isso. E como eu medito nesse texto. Eu medito muito nesse texto. Eu gosto muito de ler esse texto. E por que eu estou falando isso? Porque essa palavra são promessas do Senhor para a nossa vida. Só que por muito tempo da minha vida, e talvez tenha alguém aqui também que pense assim, que essa palavra é para o porvir, né? É quando estivermos no reino do Senhor, é quando estivermos com o nosso Deus. E não, essa palavra é para os dias de hoje, é para que nós vivamos ela hoje. Então, que você persiga isso, amém? Por que eu estou falando que é para os dias de hoje? Vamos explicar para ficar bem entendido. Porque quando você vai ler os versículos subsequentes, o versículo vai dizer que o Espírito, Deus já nos revelou isso através do seu Espírito Santo, que penetra as profundezas de Deus e revela a nós essas verdades, revela a nós essas preciosidades, esses tesouros escondidos em Deus. E mais para frente ele vai falando que o homem natural, ele não consegue compreender isso, porque ele não tem o Espírito. Mas sim, o homem espiritual vai conseguir compreender isso, vai conseguir discernir isso. E esse homem, ele vai discernir as coisas e de nada ele vai ser discernido. É algo tremendo. E ele termina esse texto falando que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E isso é algo muito, muito grandioso. É muito profundo, né? E Deus inspirou homens como Paulo para que escrevessem nessas grandezas que estão diante de nós, para que nós venhamos alcançar gratuitamente. O Senhor não nos cobra por nada disso, é de graça. Ele nos cobriu com a sua graça, através da morte na cruz do Calvário. E quando Ele ressurgiu nos levando ao lugar de filhos.
Então hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. E mais do que esse lugar de filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais de tudo aquilo que Ele conseguiu ali na cruz, de tudo aquilo que Ele recebeu ali na cruz, de tudo aquilo que Ele conquistou ali na cruz. Então, são essas promessas e são essas grandezas que o Senhor tem para cada um de nós vivermos, amém? Cada um de nós podemos viver isso. Mas para nós termos acesso a esse lugar, a conhecer os tesouros do Senhor, nós precisamos ser homens espirituais. Nós precisamos sim abrir mão, renunciar ao velho homem, né? Como Jesus disse lá para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito, para que você encontre esse lugar em Deus de intimidade, de saber o coração de Deus. Então nós temos que entender essas verdades para que nós venhamos acessar esse lugar no Senhor. E a vida cristã, ela é uma vida de mudanças. Ela é uma vida de transformações. E isso é dia após dia. Paulo diz que é de glória em glória, dia após dia, até olharmos no espelho e não mais vermos a nossa face, mas a face do nosso Deus. Então, a nossa transformação no Senhor, ela tem que ser diária, ela tem que ser todos os dias. Se nós quisermos alcançar a plenitude de tudo que Deus deixou em sua palavra que seríamos, então precisamos permitir que o Espírito Santo nos instrua e nos conduza até a habitação secreta de Deus. E ali, isolados da influência do mundo, que somos transformados em outra dimensão da expressão de sua glória, que é o lugar secreto. Esse lugar é o melhor lugar para estarmos, o lugar secreto. E nós temos uma missão, amados, todos nós temos essa missão de adentrarmos nesse lugar, de nos confinarmos com Deus nesse lugar, o lugar secreto. Isso é para todos nós, porque o Senhor, Ele anseia para que nós se relacionemos com Ele em intimidade. Nós somos raça sacerdotal em transição. Nós estamos entrando neste lugar e nós somos chamados para nos apegarmos em Deus através de Cristo Jesus e superarmos os impedimentos, as distrações, as mudanças e assim podermos cooperar com Ele na realização de seus planos e do seu propósito. Então, diante disso que eu falei, agora eu quero ler com vocês o texto que eu separei para ler nessa manhã, já ia falar noite, já estou na noite, que está em Apocalipse 5, Apocalipse 5, versículo 8 e 9, vamos ler juntos ali para ficar a leitura. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Aleluia.
Aleluia. Esse texto, ele é um texto riquíssimo, né? E eu quero me ater aqui na questão dos reis e sacerdotes. Porém, eu quero falar um pouquinho das orações. Eu não quis hoje me aprofundar na oração, porque nós vamos ter a imersão de oração. Então, vamos dizer que essa palavra seja uma introdução para essa imersão de oração. Amém? E esse texto, ele vai dizer que houve um acontecimento lá no céu. João escreve isso lá em Apocalipse, quando ele teve a visão ali na ilha de Patmos. E ele foi aos céus e ele viu, né, ele teve essa visão do que estava acontecendo nos céus. E ele vê ali os 24 anciãos, né, ele vê o Cordeiro e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha a importância da nossa oração, amados. Eu quero só dar esse parêntesezinho aqui para falar um pouquinho sobre a oração, porque eu não consigo resistir. A importância da nossa oração. O lugar da oração, o lugar da intercessão, é um lugar que foi deixado, que o Senhor resolveu deixar para nós adentrarmos nesse lugar, amadas. É um lugar precioso. Então você talvez pense assim: poxa, mas eu não tenho chamado, né, para intercessão, eu não sou um intercessor, né? Mas eu quero te dizer que você é sacerdote para Deus. Talvez você não tenha o chamado de estar num grupo de intercessão. Eu não vou entrar também nesse mérito agora. Mas saiba que você é sacerdote para Deus. E nós, como sacerdotes para Deus, nós vamos ver que as orações, elas podem muito em seus efeitos. E os céus esperam que a terra se mova para que aconteça o que está no plano do Senhor, com as nossas orações. Então, as orações dos santos, elas são muito poderosas em Deus, principalmente a oração coletiva. Então, quando tivermos aqui casa de oração, sala de oração, participem, amém? É muito importante que nós venhamos participar. E seguindo aqui o texto, né, ele vai dizer que cada um deles tinha taça de ouro cheia de incenso, que são a oração. E eles cantavam um cântico novo e dizia: Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor morreu naquela cruz e o Senhor reviveu, e compraste para Deus povos, tribos, línguas, raças e nações, e o Senhor fez de todo esse povo reis e sacerdotes para Deus. Então, por isso que eu digo, é para todos nós, não é para pessoas restringidos, né, para uma seleção de pessoas, não, é para cada um de nós esse lugar. Então, essas atribuições, né, elas são para todos nós, jovens, crianças, velhos, né, para todos nós, brancos, negros, pobres, ricos, todas as raças, tribos, línguas e nações estão inclusas nesse chamado do Senhor para sermos reis e sacerdotes. E eu vou começar falando um pouquinho de reis, né? Reis é governo. Governo, vamos dizer, horizontal. Então vamos lá pro início de tudo. Vamos para Adão. Coloca para mim, por favor, o Romanos 5,17. Olha o que diz esse texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então esse reino que Paulo está falando aqui é o reino para hoje.
E eu quero voltar lá em Adão para a gente entender um pouco porque Adão, Deus, quando ele criou o homem e ele colocou o homem no Éden, ele deu uma ordem para o homem de governar, de cuidar, né, do lugar que Deus tinha colocado. Tanto que Adão deu nome para animais, né, e a gente pode ler lá e a gente vai ver que ele fez isso muito bem. Mas, porém, Adão pecou. Então esse texto a gente vê que a morte, ela entrou no mundo por meio de um homem, que foi Adão. Porque a partir do momento em que Adão pecou, a morte, ela passou a reinar. E eu lembrei de uma palavra de Jesus que ele fala: o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E foi exatamente isso aqui que aconteceu. Ele enganou Eva de tal forma que ela chegou a comer aquele fruto e deu ao seu marido. E o seu marido comeu e não foi por engano, ele comeu sabendo o que ele estava fazendo. E então eles perderam o domínio, perderam o governo que Deus tinha dado a eles. Então a morte veio a reinar a partir desse acontecimento. Então a partir daí, o homem já não tinha mais o direito de chegar até Deus, não tinha mais o direito de governar a terra, porque o inimigo tinha roubado isso do homem e agora estava na mão do inferno. O reino da terra, o governo da terra, o domínio da terra. Mas lá no Éden ainda, quando Jesus ele vai ter com a serpente, com a mulher e com o homem, ele fala para a própria serpente que viria da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E realmente veio, né? Nós tivemos aqui um culto maravilhoso no domingo passado, que expressou isso que eu estou falando aqui, que veio Jesus à terra como homem, filho de uma mulher, nascido da mulher, semente da mulher. Ele veio, ele morreu, pisou na cabeça da serpente, ele tomou a chave da morte, o reino da morte, ele venceu a morte, porque não tem mais um aguilhão da morte contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele veio, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a morte, e ele nos deu de volta agora o direito de sermos reis novamente. Ele nos deu agora de volta o direito de governarmos novamente, agora por meio de Cristo Jesus, o homem que veio à terra agora não mais para espalhar morte, mas para dar vida e vida em abundância. Então hoje eu e você, nós temos muito mais do que a salvação da nossa alma. Hoje nós temos o reino nas nossas mãos, e a salvação ela é dada de graça, mas o reino ele é tomado à força, como diz João Batista. O reino é tomado à força, e cada um de nós, isso depende de mim, de você, isso não depende de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele não trabalha por meio de imposição. Senão ele tinha criado Adão sem livre-arbítrio para viver eternamente ali no jardim do Éden. Não é verdade? Mas ele deu o livre-arbítrio para o homem. Então Deus ele não quer impor sobre você que você faça algo. Então quando você faz algo porque eu vou lá porque o pastor, senão depois vai chamar minha atenção, vai puxar minha orelha, filho, fica em casa. Isso é muito sério. A gente fala assim, parece ser duro, né? Mas é sério e é isso mesmo. Porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos na presença dEle voluntariamente. Nós temos que ser intencionais na busca do nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos que ser intencionais. E o que o Senhor fez na cruz, irmãos, vai muito além. Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele fez tudo o que você precisava para ter a plenitude de Deus ainda aqui na terra. Para ter
tudo o que o Senhor, Ele sonhou. Tem Efésios 1 ali que ele fala que Ele é o Pai, né? E que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E agora Ele nos chamou para, juntamente com Cristo, estar neste lugar onde nós podemos ser plenos nele, onde nós podemos viver todas as realidades da eternidade ainda aqui na terra. Eu falo isso por dentro de mim, meu espírito salta, porque isso é tremendo. Nós podemos viver coisas grandiosas no Senhor, amadas, ainda aqui na terra. Nós podemos viver as realidades dos céus aqui na terra. Isso é muito grandioso, isso é maravilhoso. E hoje nós podemos novamente estar diante do Senhor, nós podemos novamente olhar para Ele face a face, amados, porque nós podemos entrar no Santo dos Santos, um lugar onde nós não tínhamos o direito de ir, porque tinha o sumo sacerdote que fazia esse trabalho por nós. Mas o nosso sumo sacerdote agora está nos céus, à direita de Deus, assentado com Deus nas regiões celestiais. E Ele nos fez agora reis e sacerdotes, para que nessa terra nós possamos estar assentados com Ele nas regiões celestiais, tomando agora novamente o domínio daquilo que o inimigo tomou de nós. Então tem uma canção que diz assim: eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo aquilo que ele me roubou. E é exatamente isso. É a gente entrar no terreno do inimigo e tomar de volta aquilo que ele nos roubou. Isso é responsabilidade minha e sua, não é responsabilidade de Deus. Ele já fez isso nas regiões celestiais e agora é eu e você que temos que colocar isso em prática. Há uma guerra no mundo espiritual acontecendo, amadas. O mundo espiritual é muito mais real do que o que nós estamos vivendo aqui agora. Porque tudo aquilo que se manifesta no mundo espiritual se manifesta no mundo natural. Então nós temos que manifestar esse reino aqui na terra. Pastor, e como que nós manifestamos esse reino na terra? Nós temos a marca de Cristo em nós, que é o seu selo. Nós temos a bandeira desse reino, né? Lá em Cantares de Salomão fala: a bandeira do Senhor sobre mim é o amor. E aí fala mais adiante que vem como um selo, coloca-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, porque o amor é forte, e forte como a morte. E nem as muitas águas poderiam apagar, e nem os rios afogar esse amor, que é o amor do Senhor por nós demonstrado naquela cruz. Meu Deus, o amor sacrificial, um amor que se entregou voluntariamente por cada um de nós. Ele mesmo disse: ninguém precisa tomar a minha vida, eu mesmo a dou. Então nós temos esse selo em nós, nós temos essa bandeira sobre nós, nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos agora representantes desse reino aqui na terra, representantes do reino de Cristo aqui na terra. É isso que eu e você somos, e isso é muito sério, porque traz sobre nós um peso de responsabilidade. Você já viu os reinos aqui da terra? Como que é tudo tão certinho, e como que quando alguém vai para estar no lugar de um rei, né, um diplomata, um representante lá do reino, ele tem que estar exatamente, seguir tudo o que aquele rei, o que aquele governo ele faz e ele acredita, não é assim? E conosco não é diferente. Isso nos traz a responsabilidade de seguir os princípios do Senhor,
De não só pegar a Bíblia e ler e falar que bonitinho, que gracinha que Paulo viveu aqui, mas isso aqui não é para mim não. Ah, que bonitinho aqui que Pedro viveu aqui, mas não é para mim não. Ah, que lindo Esté, Débora, tantos homens e mulheres que viveram coisas grandiosíssimas, que venceram batalhas, que ganharam povos para o Senhor, que avançaram no reino de Deus e que viveram coisas tremendas. E muitas vezes nós lemos essa passagem e eu não me coloco fora disso. Muitas vezes nós lemos, nós achamos lindo, nós achamos maravilhoso e nós falamos, nossa, Paulo é faca na caveira, hein? Mas nós não queremos viver o que eles viveram, irmãos. Eles se colocaram nesse lugar, sabe para quê? Para que você pudesse estar sentadinho aqui hoje ouvindo essa palavra. Porque se não fosse eles, hoje nós não estaríamos aqui. Homens e mulheres vieram antes de nós e se colocaram na brecha para que nós estivéssemos aqui. Só que existe geração que vem depois de nós e que precisa que nós deixemos um legado para a próxima geração. Isso é uma visão deste ministério, deixar um legado para a próxima geração. E para que eles venham continuar a viver essa realidade espiritual em Deus, nós precisamos viver. Porque como daremos um caminho aonde não fomos? Não tem como darmos um caminho para a próxima geração se nós não andamos pelo caminho. Se nós andarmos por caminhos tortuosos, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não sei se vai chegar até lá, mas vamos dizer assim, não vão conseguir adentrar por esse lugar. Olha, quando Deus dá a Moisés a lei, ele fala que os pais, eles tinham que amar o Senhor de todo o seu coração e obedecer os seus mandamentos, os seus princípios. E aí sim, eles deveriam sentar à mesa com os seus filhos e ensinar no caminho, ensinar por onde eles fossem, aquilo que eles tinham aprendido e aquilo que eles seguiam. Porque se o meu filho, ele olha para mim e ele não me vê seguindo, ele vai seguir? Ele não vai querer. Mas a palavra de Deus fala, instrui o menino no caminho em que ele deve andar. E quando ele for mais velho, ele não se desviará dele. E eu quero contar um testemunho da minha vida. Porque o meu pai, ele foi um pai que eu não tinha muita intimidade com meu pai. Meu pai era aqueles homens que veio da roça, do campo. Então ele era bem rígido, bem duro, né? Mas se tinha uma coisa que o meu pai fazia, o meu pai, ele nunca precisou pegar eu ou alguma das minhas irmãs e dar uma surra, nunca. Não porque a gente não era bagunceiro não, porque eu era muito bagunceira. Ai, ai. Mas ele, sabe o que ele fazia? Ele, quando a gente desobedecia de alguma forma, ele falava, vem aqui. E a gente ia já com medo já, porque ele sentava a gente, ele pegava a Bíblia e ele falava, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso. E a gente odiava aquilo, porque a gente ficava um tempão lá sentado ouvindo. A gente falava, melhor seria que se ele batesse na gente, que seria mais rápido. Porque criança quer ir brincar, quer ir fazer as coisas. Só que isso me resguardou, amados. Porque teve vários momentos na minha adolescência, na escola, que quando chegava diante de mim as bandejas de tentação, eu olhava para aquilo e falava, eu não posso fazer isso, Deus está me vendo. Olha o que meu pai falou, que a palavra de Deus fala. Eu não conseguia fazer aquilo, eu não conseguia dar cabo daquilo, porque eu lembrava das palavras do meu pai. Então, que nós possamos pegar essa responsabilidade para nós. Que nós possamos ensinar e manifestar o reino do Senhor, começando com pregar o Evangelho, pregar a verdade do reino, o verdadeiro Evangelho. E a gente tem visto tantas vãs filosofias
espalhadas por aí, amados. E os nossos filhos hoje têm tanto acesso a isso na internet, né? E a gente precisa tomar o cuidado de estar inseridos nessa palavra. E não só de ensinar, de apregoar, de falar do Evangelho de Cristo, não. Mas viver o Evangelho de Cristo. É muito mais importante. E eu tenho falado com aqueles que estão mais próximos de mim, já ouviram isso da minha boca, eu acredito. Que eu tenho falado muito, que o nosso testemunho vai valer muito mais do que a nossa pregação. E eu creio que vai ter dias em que nós vamos andar pelas ruas e as pessoas vão vir até nós querendo ver esse Deus. Eu creio nisso, eu quero viver isso. Sim, eu creio nisso, que eu vou estar andando na rua e o demônio vai vir até mim, igual ele foi até Jesus, o gadareno. O que você está fazendo aqui? Não é o tempo ainda. Eu creio nisso, irmãos. Sabe por quê? Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, do que a que ele fez. Ele deixou essa palavra sobre... Você sabe o que é isso? Jesus deixou essa palavra sobre você. Ele mesmo liberou essa palavra. E ele é o verbo vivo. E aquilo que ele fala não passa. A palavra do Senhor jamais vai passar. Então nós temos que crer naquilo que o Senhor já derramou sobre nós. E uma das formas de manifestarmos o reino é pregando o Evangelho, mas também é mostrando o caráter de Deus em nós. É sermos manso como Ele era manso, humilde como Ele era humilde, santo como Ele era santo, puro como Ele era puro, obediente como Ele foi obediente e foi até a morte de cruz. E quando nós entendemos isso, nós vamos buscar isso. E não é fácil porque é renúncia. E a gente tem dificuldade em renunciar. Eu sei disso, a nossa carne é terrível. E a palavra do Senhor fala que há uma luta da carne contra o espírito diária. E um precisa sair vencendo, né? Aí Paulo vai falar ali dos frutos do espírito ou dos frutos da carne. O que tem frutificado nas nossas vidas? Os frutos da carne ou os frutos do espírito? Para manifestarmos o reino de Deus nessa terra, o selo, lembra do selo do amor do Senhor, tem que estar sobre nós. E nós temos sim que sermos e permitirmos que o Espírito Santo frutifique em nós o amor, a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E em obediência alcançaremos autoridade e por meio do nome de Jesus nós alcançaremos poder. Então, quando nós obedecemos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós renunciamos à nossa carne, quando nós renunciamos à nossa vontade, quando nós renunciamos e preferimos obedecer ao Senhor e se submeter a Ele, nós vamos alcançar autoridade no mundo do Espírito. E nós vamos ser revestidos. Nós já fomos, vestidos, mas Paulo fala que a gente precisa ser revestidos da armadura de Deus, que é a couraça da justiça, que é o cinto da verdade, o capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito. Nós precisamos estar guardados e selados por essa armadura. Quer ver? Se nós contamos uma mentirinha, mesmo que seja uma mentirinha branca, não tem nada a ver agora, você já está fora dessa, você já não está mais revestido. Porque nós temos que estar com cinturão da verdade. Se eu ajo com injustiça com alguém, eu já não estou mais revestido. Porque eu tenho que andar com a couraça da justiça. Então, para você estar resguardado em Deus,
para poder manifestar o reino de Deus na terra, você precisa estar revestido. E esse revestimento é todos os dias, amados. Todos os dias, porque todos os dias nós temos que vencer algo. A nossa carne, ela milita todos os dias. Então nós temos que estar revestidos todos os dias, para que nós venhamos estar debaixo dessa autoridade, para que nós venhamos ter autoridade. Lembra daqueles homens que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus e de Paulo? E que o demônio escorraçou eles, bateu neles, eles saíram de lá nus. E o demônio virou para eles e falou: ó, conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não te conheço não. Então, para nós estarmos revestidos e manifestarmos o reino e tomarmos de volta tudo aquilo que o nosso adversário, ele roubou de nós, nós temos que estar revestidos. E isso é sua responsabilidade. Não é do seu líder, não é do seu discipulador, não é do seu pastor. Não, é nossa, é cada um de nós. Temos que buscar isso, porque vai vir o dia mau. E no dia mau, você vai depender do pastor? Será que o pastor vai estar lá no dia? Nós temos que estar preparados, amados, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos lutar e vencer nessa batalha, juntamente com o Senhor. Ele nos deu, Ele escolheu trabalhar conosco, Ele escolheu. Os anjos quiseram vir fazer o que nós fazemos. Eles falaram: deixa a gente ir pregar. Mas o Senhor escolheu criar o homem. E o Senhor escolheu trabalhar lado a lado com o homem. Então, se você é cristão, se você diz ser filho de Deus, você está nesse exército. Bem-vindo ao exército. Você está nesse exército, não tem para onde fugir. Agora saiba que Ele estará com você em todos os momentos. Ele é o general que vai à frente das batalhas. E na hora que você começar a sentir medo, você olha para Ele, que é o autor e consumador da sua fé, porque Ele vai renovar a sua fé, Ele vai aumentar a sua fé. Quando você pensar em desistir, olha para Ele. Faça como Jeremias. Jeremias falou: ó, eu fui o homem que eu vi, né, lá em Lamentações de Jeremias, eu fui o homem que eu vi isso e isso acontecendo. Eu já estava sem esperança, mas eu parei e pensei, e aí eu trouxe à minha memória aquilo que me trazia esperança. E o que me traz esperança é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, toda manhã. Quando você abre os seus olhos, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a sua vida. Então traga à tua memória aquilo que te traz esperança. No momento em que a confiança falhar, vá aos pés do Senhor. No momento em que faltar a fé, faça como o pai daquele lunático: Senhor, aumenta a minha fé. Se tem uma coisa que eu aprendo com Davi, é ser sincero diante do Senhor. Quando eu leio os salmos de Davi, eu vejo tanta sinceridade. Eu falo: meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero chegar diante do Senhor e não esconder nada. Sabe por quê? Realmente nós não escondemos nada. Em Salmo 139 fala que se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu cavar um buraco, Ele está. Se eu ir para debaixo do mar, Ele está. Ele me vê em todos os lugares. Ele te vê em todos os lugares. Então saiba que Ele está com você em todos os momentos. Não tema, né? Isaías fala: eu estou contigo. Se andares pelas águas, elas não te afogarão. Se andares pelo fogo, não te queimará. Vamos ler Mateus 10, 7 a 8. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo.
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, daem também de graça. Pode colocar o Marcos também, Marcos 16, por favor. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aleluia! Meu Deus, olha a grandeza do que o Senhor tem para mim e para você. Do que nós podemos fazer diante de Deus, da autoridade que Ele te deu para estar andando por essa terra de forma digna, de forma poderosa e vencedora. Sabe por quê? Porque Ele venceu naquela cruz, e Ele não venceu naquela cruz por um acaso. Ele nos fez mais que vencedores. Então hoje eu posso sim andar por essa terra, e quando eu ver o enfermo, eu posso levantar a minha mão e pedir, e ele vai ser curado, assim como Jesus fazia. O que falta em nós muitas vezes é a fé, não é verdade? Homens de pequena fé, vocês não conseguiram expulsar esse demônio, porque era por base de jejum e oração que eles iriam sair. Então muitas vezes nós mesmos tememos essas coisas. Nós não queremos lidar com essas coisas, não é assim? Ninguém aqui, gente, quer ficar expulsando o demônio. Ninguém. Se a gente pudesse correr dele e sair pelo outro lado, a gente ia sim, mas isso é algo que a gente precisa enfrentar. Porque o pecado veio e hoje eu preciso enfrentar isso. Até o dia em que ele vai vir de volta. E aí sim, ele que vai pegar e terminar com tudo. Mas enquanto esse dia não chega, esse trabalho é nosso, da Igreja de Cristo, aqui na terra. E Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Ele está conosco porque Ele já venceu, e Ele nos fez mais que vencedores. Sobre todas as coisas, Ele nos fez mais que vencedores sobre a nossa carne, né? O texto ali de Romanos está falando isso. Ele já nos fez mais do que vencedores sobre o inferno. Ele já nos fez mais do que vencedores sobre todas as coisas que nos impedem. Todo o impedimento que possa haver na nossa frente, Ele já nos fez mais do que vencedores. Se você não ultrapassa, é porque você não quer ultrapassar. Isso, a gente precisa, amados, entrar neste lugar. A Igreja de Cristo precisa compreender isso. Nós já recebemos as chaves do reino juntamente com Pedro. E nós podemos sim andar em vitória nessa terra. Essa é a vontade do Senhor. São planos de paz que Ele tem para mim e para você, e não de mal. O nosso Deus, Ele é soberano, mas Ele escolheu criar o homem. E a partir da criação do homem, Ele agora, vamos dizer entre aspas, bem aspas, que Ele depende do homem para que o plano dele se cumpra na terra. Porque a gente não pode impedir o que Deus quer fazer, mas a gente pode impedir o que Deus quer fazer com a dureza do nosso coração. Então, se não acontece na minha geração, Deus vai vir na próxima. E Ele vai novamente tentar quebrantar os corações para que aconteça. Se não for na outra geração, então que não passe na nossa geração. Que não passe de nós. Que nós venhamos ser aqueles que se entregarão ao Senhor de todo o coração.
Que nós venhamos ser aqueles que sim, entrarão nesse lugar em autoridade e em poder. Que nós venhamos ser sim, aqueles que entrarão nesse lugar. E sim, os sinais seguirão. Eu creio que nós vamos viver isso. Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho do sacerdócio. Vamos ler 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas numa edificação em que Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular. E nós somos parte disso. Então, o sacerdote, ele ministra ao Senhor. Agora não é horizontal, agora é vertical. Porque o sacerdócio, ele está diante de Deus. Ele está ministrando ao Senhor. Então, como nós podemos fazer isso? Através das nossas orações, através do louvor, de ações de graça, sacrifícios que agradem ao Senhor, a adoração, a intercessão. Então, o Senhor espera de nós uma correspondência por aquilo que Ele fez. Paulo, ele fala em Efésios 5, no capítulo 5, no versículo 1 e o 2, ele fala que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados, assim como o Filho amou e se entregou por amor como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí lá em Romanos 12, 1 e 2, Paulo vai falar do mesmo assunto. Ele vai dizer que nós devemos se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que nós devemos ser transformados mediante a renovação da nossa mente, para que nós venhamos conseguir entrar na vontade de Deus, viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Esses textos, eles são uns textos que nos ensinam muito. E quando nós vamos ler o capítulo 12 de Romanos, tanto o capítulo 12 de Romanos quanto o capítulo 5 de Efésios, ele vai estar dizendo do mesmo assunto. Ele vai estar nos ensinando uma vida cristã digna diante do Senhor. E ele vai dizer, no início dos 2 capítulos, que nós precisamos renunciar à nossa vontade, assim como o Senhor renunciou. Que nós precisamos nos entregar por amor, assim como Ele se entregar para Ele, para o propósito dEle, para aquilo que Ele nos chamou, para a esperança a qual Ele nos chamou, que está também ali em Efésios 1:17. Ele já liberou sobre nós espírito de sabedoria e revelação, para que nós venhamos ter esse pleno conhecimento e saber do que Ele planejou desde a eternidade até os dias de hoje. Há um plano de que tudo se converja a Cristo Jesus, de que tudo venha a ser a Cristo Jesus. E Jesus mesmo, Ele faz essa oração ao Pai. Ele fala: Pai, faça-nos um, para que assim como eu sou um contigo, nós sejamos um. Eles sejam um conosco. Então é um relacionamento. O sacerdócio é nada mais, nada menos que um relacionamento íntimo, um relacionamento que não tem aquele amigo que você sabe tudo da vida dele, ele te conta todos os detalhes de todas as coisas que acontecem com ele. É esse amigo, é Jesus.
é o único que a gente pode confiar de verdade. Vale a pena dizer para Ele tudo. E quando nós temos essa amizade com Ele, quando nós temos esse coração para com Ele, esse amor de entrega, esse amor que renuncia, esse amor que não se deixa vencer pelas coisas que impedem você de estar com o Senhor. Quando Ele vê isso no nosso coração, amados, Ele não resiste. Ele fala: eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo de amigos. Porque o servo, vocês não conseguem saber o que o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. Então, Ele não resiste, amados. Ele vai falar para você o que está no coração dEle, para que você viva. E além de falar o que está no coração dEle e a vontade que Ele tem para a sua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai te ungir, Ele vai te dar tudo o que você precisa para que você venha ultrapassar os limites, as barreiras. Então nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos invocar o Senhor. Ele fala que aquele que o busca, Ele deixa ser achado por Ele. E nós devemos entender que nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar o nosso eu, o nosso ego, a nossa força própria, a nossa independência, a nossa incredulidade. A vida cristã, ela é uma renúncia. Todos os dias eu tenho que ir lá na cruz, pegar ela e carregar ela. Jesus fala que aquele que tem amor à sua própria vida, ele perderá. Mas aquele que entrega a sua vida por amor dele, achará a vida eterna. Então que nessa manhã, eu oro ao Senhor e tenho orado ao Senhor muitas vezes, que todos nós chegamos a esse entendimento, que todos nós venhamos adentrar esse lugar e viver essas realidades, para que nós venhamos alcançar e viver todas essas verdades que foi colocado hoje aqui diante de nós. Que realmente nós venhamos se entregar como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Que nós venhamos ter entendimento daquilo que fazemos quando estamos aqui louvando, quando estamos aqui ministrando, quando estamos ali na portaria atendendo o irmão, quando estamos lá no estacionamento. O corpo, cada parte do corpo é importante para o Senhor. Não menospreze o que você carrega. Não menospreze aquilo que você faz. Talvez você fala: o que eu faço é tão... Poxa, ninguém me vê. Ninguém vê o que eu faço. Ninguém nem me dá um elogio. Ninguém nem chega para mim e fala se eu fiz bem, se eu fiz mal. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele vê todas as coisas. E a palavra de Deus nos ensina a sermos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele nos chamou e Ele garante aquilo que Ele falou. Ele garante aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou que nós faríamos, nós temos a condição de fazer. Se Ele liberou uma palavra, olha o que a Bíblia fala, que Ele mantém tudo funcionando pela palavra do seu poder. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o nosso Deus. Seja o que for que você está carregando, que está te dando talvez medo, ou talvez desânimo, ou talvez você fala: não, eu não sou capaz, eu sou tão pequenininho, não sirvo para isso, isso é para o pastor, isso é para a irmã. Não, é para você, meu amado, é para você. Você tem esse poder nas suas mãos para guerrear em todos os momentos na sua vida, no meio dos seus familiares,
no meio das pessoas que você trabalha, no lugar onde você estuda. Você tem como viver essas realidades do Senhor na sua vida. Esses sinais acompanharão aos que creem. A Bíblia não fala, esses sinais acompanharão aos pastores, esses sinais acompanharão aos apóstolos, esses sinais acompanharão o ministro de louvor. Não, esses sinais acompanharão a todos os que creem. Todos os que creem e todos aqueles que forem até o Cristo, que acessarem o Cristo de Deus, que adentrarem por esse lugar da intimidade com o Senhor, que adentrarem nesse lugar, esses sim viverão essas realidades. Então vamos juntos como casa de Deus, quando o ministério Vinde Viver, eu te faço um convite hoje. Diga sim ao que o Senhor está fazendo na terra. Diga sim até que Ele venha. Tem uma música que eu gosto muito de cantar ali na sala de oração, que ela fala assim: eu não descansarei até que você encontre o seu lugar. Eu não descansarei até que a tua glória encha a terra. A natureza espera ansiosa por esse dia, em que os filhos de Deus se posicionarão na terra, em que os filhos de Deus se levantarão, sim, avançarão no reino. E Paulo fala que o nosso espírito também anseia por isso. O Espírito que habita em nós anseia também por esse dia, em que os filhos de Deus se levantarão e clamarão, Maranata, Maranata, hora vem. Não porque você quer ver o mover das mãos do Senhor, não porque você quer que Ele enxuga dos seus olhos todas as lágrimas, isso é uma consequência. Mas Ele quer que você anseie tanto por Ele, adentre tanto nesse lugar da intimidade, que você vai querer ver Ele de qualquer forma. Você vai ansiar por Ele, vai buscar por Ele dia e noite. A palavra diz que nós temos que orar sem cessar. A nossa adoração, ela é constante na presença do Senhor quando nós nos colocamos nesse lugar. Paulo fala assim que quer comamos, quer bebamos, seja para a glória de Deus. Isso é uma adoração, meu amado. Escolha viver para a adoração do Senhor, aquilo que você faz para a glória dEle, seguindo os princípios dEle, seguindo os mandamentos dEle. Isso é adoração, e que ao andarmos sobre a terra, o Senhor ouça a nossa adoração. Que ao caminharmos dentro da nossa casa, que ao servirmos os nossos irmãos, que isso é uma adoração, que o Senhor veja em teu coração a adoração. Porque é aquilo que é feito com um coração voluntário, com um amor que renuncia, com um amor que se entrega, assim como foi o amor do nosso Senhor Jesus por nós. E eu quero te convidar agora a ficar de pé. E eu vou pedir a Isa que coloque o texto de Pedro 2. E a gente vai ler esse texto do 4 ao 25, para fecharmos essa palavra. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele, vocês também estarão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, o que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair.
os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Aleluia! Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem aos irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Ah, Senhor, assim, Pai, depois de ouvir o Senhor e a Tua palavra, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, fortaleça-nos, ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, eu clamo por Ti nessa hora, e eu te peço que o Senhor venha nos nossos corações e convença-nos daquilo que ainda nos impede, Senhor, de caminhar uma vida como essa vida que nós vemos na Tua palavra, meu Deus, de como esses exemplos que Cristo nos deu nessa terra para viver. Nós te pedimos, Espírito Santo, que a cada dia o Senhor venha completando a Tua obra em nós e fazendo aquilo que está no Teu coração para o Teu povo nesse tempo a qual estamos. Ah, Espírito Santo, nós clamamos, venha sobre nós e fortalece-nos. Enche-nos de vigor, somente em Ti, somente através de Ti, que nós podemos ir, que nós podemos sim fazer algo, porque tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti. Nós cremos em Ti, Senhor, e nós Te pedimos que o Senhor nos dê força, sim, Senhor,
Senhor, para caminhar nessa terra debaixo da Tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, ser leitores somente da Tua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, somente, ó Pai, pegarmos a Tua palavra para ler, mas que nós venhamos viver ela integralmente, em plenitude, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que esteja, Senhor, no nosso pensamento, seja as coisas do alto, seja aquilo que está no seu coração, Senhor, que nós venhamos ouvir a voz do céu e que nós venhamos obedecer. Nós queremos orar aqui como Davi orou, Senhor, dá-nos um coração puro, dá-nos um coração puro e um espírito inabalável. Senhor, dá-nos um coração disposto a te obedecer, um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não despreza, Senhor. Nós te pedimos, nós suplicamos aqui como igreja de Cristo nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós. Sim, nós queremos ser representantes do Senhor nessa terra. Sim, Senhor, nós queremos sim curar os enfermos. Nós queremos ressuscitar os mortos. Sim, nós queremos fazer parte, Senhor, do teu plano, do teu propósito eterno, Deus. Nós não queremos passar por essa terra e viver da nossa maneira, Pai, mas assim como diz ali no Salmo 139, nós queremos viver a história que o Senhor escreveu para nós no seu livro. Nós não queremos escolher os nossos próprios caminhos, Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, segundo a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós sabemos e temos consciência, Senhor, de que não podemos viver isso sem o Senhor. Por isso nós clamamos pela Tua presença. Por isso nós clamamos, Senhor, pela Tua face. E nos arrependemos, sim, Senhor, do nosso mau caminho. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que escolhemos, Senhor, fazer coisas da nossa forma. Nós nos arrependemos de todas as vezes, Senhor, que, ó Pai, desdenhamos, Senhor, do Teu plano. Sim, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e faça-nos voltar para o Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, volte a nossa atenção para o Senhor. Vem com seus laços de benignidade e nos atrai mais uma vez, Senhor, para a Tua presença, para o Teu amor, Pai. Nós clamamos aqui nessa manhã e eu te peço que o Senhor renove a cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor, Pai, restaure a comunhão, Pai, daquele que não está conseguindo ter comunhão contigo, daquele que já nem consegue nem mais ler a Tua palavra, quanto mais praticá-la, daquele, Senhor, que não consegue dobrar os seus joelhos, Senhor, para ter 10 minutos, 1 minuto de oração, Senhor. Fortalece, Senhor, o joelho cansado, Deus. Fortalece, Senhor, o braço para a batalha, Senhor. Fortalece os nossos artelhos. Nós precisamos de Ti, porque é o Senhor que firma os nossos passos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso lugar forte, Deus. Por isso nós recorremos a Ti nessa manhã e te pedimos, renova-nos, renova-nos, batiza-nos com o Teu amor, batiza-nos, Senhor, com o temor do Senhor, batiza-nos com a Tua santidade, Pai. Senhor, que esse seja o anseio, que a partir dessa manhã venha crescer no coração de cada um que está aqui. Meu Deus, que os meus irmãos venham ansiar por este lugar em Ti, Senhor. Que os meus irmãos venham ansiar por fazer parte, Senhor, do Teu plano eterno, do Teu propósito eterno, Senhor. E que sim, naquele dia, Senhor, naquele grande dia, nós estejamos reinando contigo, Pai. Sim, Senhor, que nós venhamos estar entre aqueles que reinarão contigo, Senhor. Nós clamamos, ó Pai,
Nós suplicamos, Senhor, nós queremos aprender de Ti a cada dia. Continue nos ensinando, Senhor. Continue, Senhor, aqui nessa casa tem tido tanto alimento do Senhor, Pai. Que o Senhor continue nos alimentando, Senhor, para que nós venhamos caminhar e crescer no conhecimento de quem Tu és, crescer em maturidade, crescer em amor, crescer em fé, sim, crescer em verdade, crescer em justiça, que nós venhamos, ó Pai, caminhar e que sim, Senhor, a Tua palavra seja, Senhor, no nosso coração como tesouro mais precioso, Pai. Assim como o salmista escreve ali, no Salmo 119, sim, que as Suas leis e os Seus mandamentos, Senhor, sejam mais preciosos para nós do que o ouro mais fino, do que o ouro mais puro, porque segundo João, os Seus mandamentos não são pesados. O Teu amor, Ele lança fora todo medo. O Teu amor, Ele lança fora tudo aquilo que nos prende, Senhor. Então nós clamamos, batiza-nos, Senhor, com um conhecimento ainda mais profundo do Teu amor. Batiza-nos com um conhecimento ainda mais profundo de Ti, Senhor. E que nós venhamos viver, Senhor, ainda nesses dias, grandes sinais, Senhor, daquilo que o Senhor fará entre nós, aquilo que o Senhor fará nessa cidade de Guarapari. Nós cremos, Senhor, essa palavra já foi liberada sobre nós, e nós, Senhor, queremos acessar e corresponder aquilo que está no Teu coração para essa localidade, Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos, porque o Senhor, Pai, tem nos tocado, o Senhor tem nos chamado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Obrigado, Senhor, porque as Suas misericórdias têm se renovado e nós podemos ver o Teu amor todos os dias, Senhor, nesse ministério. Eu Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que faz parte dessa casa. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor os conduza a cada dia. E que o Senhor, Pai querido, fortaleça a cada dia no Senhor, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Pai, também queremos Te pedir que o Senhor leve o Teu povo, Senhor, nessa hora, guardados, selados pelo Senhor, Pai. Livra-os de todo mal, no nome de Jesus. Que o Senhor guarde o dia dos Seus filhos, que o Senhor os conduza em tudo que eles forem fazer, e que mais tarde, à noite, nós estejamos aqui, Senhor, mais uma vez cultuando e dando honras e glórias ao Teu nome, e que o Senhor manifeste a Tua glória no meio de nós, porque esse é o anseio do nosso coração, é a Tua presença, Senhor, neste lugar. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e Te pedimos, Senhor, que o Senhor, Pai, nos leve em paz neste momento. No nome de Jesus, guarda cada família, cada casa, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a cada um de vocês, amém?